Meus queridos irmãos, muito boa tarde. Que a preciosa paz do Senhor esteja na tua vida e sobre toda a sua família. 29 de maio, sábado abençoado. Quero compartilhar uma palavra a todos os meus queridos irmãos. Se você gostar dessa meditação, compartilhe. Que Deus abençoe os inscritos do canal A Voz do Atalaia. Dê um like nas mensagens do canal A Voz do Atalaia. Comente. É bem-vindo a sua análise, o seu comentário. Eu desejo compartilhar uma palavra na Epístola de Pedro, capítulo 1. Acredito que esta mensagem é exclusiva para crentes. Louvado o nome do Senhor. Mas antes eu quero meditar sobre a fé, que está lá no livro de Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas não é qualquer fé. Porque o mundo está cheio de fé. Mas a fé que vem por ouvir e o ouvir a palavra de Deus, é sobre esta fé que eu quero comentar um pouco nesta meditação. A fé que recebemos é sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Louvado o nome do Senhor. A nossa fé seria vã se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado. Mas a ressurreição de Jesus Cristo valida a nossa fé. Louvado o nome do Senhor. E a fé que uma vez foi plantada em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, ela foi plantada pelo Espírito Santo. Esta é a fé que vence o mundo. Vemos o testemunho da fé do livro de Hebreus, capítulo 11 também. Quando diz lá, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Vemos ali a vitória dos valentes da fé, louvado o nome do Senhor. Mas analisamos uma coisa nesta mensagem da Epístola de Pedro, capítulo 1. Olha o que diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros e dispersos no ponto da galáxia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Saudação do apóstolo Pedro. No 3 nos diz: Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. A esperança que foi plantada em nós, em nossa vida, pelo Espírito Santo, ela é viva. Louvado o nome do Senhor. Temos uma esperança de receber uma herança que é compartilhada pelo Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus
e coerdeiro com Cristo. Aprove o Senhor Jesus Cristo em repartir toda a sua herança para com os seus filhos, para com os seus servos, para com os seus irmãos. Louvado o nome do Senhor. É muitas coisas, mas a principal que iremos receber é um corpo glorificado, o mesmo que o Senhor Jesus Cristo recebeu. Louvado o nome do Senhor. Olha o que nos diz aqui no versículo 4. Para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Temos essas preciosidades guardadas para nós, para todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado o nome do Senhor. Olha o que temos. Eu não vou saber falar tudo, claro. Mas temos um novo nome escrito nos céus. Temos uma pedrinha branca. Temos galardões a receber, uma coroa de glória para recebermos. Temos um corpo que receberemos, um corpo glorificado. Louvado o nome do Senhor. Analisamos uma coisa. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, venceu os problemas, as tribulações desta vida, as tentações, as turbulências, que nós jamais poderíamos vencer. E antes de ir para a sua glória, ele disse: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. E não foi muito fácil, não. A luta para ele foi travada. Mas ele venceu. Louvado o nome do Senhor. E ele subiu para a sua glória, para a sua casa. E assentou-se no mais alto e poderoso trono. E ele recebe a glória dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Recebe a glória dos santos que estão no paraíso. Recebe a glória da natureza. Recebe a glória da sua igreja que está viva e atuante na terra. Ele é digno disso. Porque ele foi morto e reviveu. A glória agora e para toda a eternidade é para ele. Louvado o nome do Senhor. Olha o que nos diz aqui no 5. No 4 fala de uma herança incorruptível e incontaminável que está guardada nos céus para vós. Para quem? Para todos aqueles que um dia, pela fé, entraram para o Evangelho da Graça. Porque graça é favor imerecido. Nenhum ser humano que faz parte da igreja viva hoje, nenhum, merece esta graça preciosa. Nenhum de nós. Mas a graça veio a nós. Pelo sacrifício de Jesus Cristo e pela obra do seu Espírito que trabalhou em nós, para que pudéssemos reconhecer que éramos pecador. E entramos pela fé a esta graça preciosa, louvado o nome do Senhor. Não temos do que nos gloriar em nada, a não ser na cruz de Cristo. Por isso, eu e você não somos melhores do que ninguém. O nosso dever é guardar a aliança que um dia recebemos pela fé. Louvado o nome do Senhor. E a nossa aliança é Cristo. Louvado seja Deus. Olha o que nos diz no 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus,
mediante a fé em Cristo, nós estamos guardados na unção, no poder, na graça, na virtude do Paracleto Divino, que é o precioso Espírito Santo de Deus. No dia em que aceitamos a Jesus de todo o coração, fomos selados pelo Espírito Santo para a salvação gloriosa. O conselho da palavra para mim e para você é este: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse é o nosso dever, de guardar aquilo que recebemos pela fé. Porque o que nós recebemos, não recebemos de graça. Não, Jesus Cristo pagou um alto preço para isso. E olha o que diz aqui: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. E que último tempo é este? O último tempo da graça. Nós não sabemos o dia e a hora do arrebatamento, mas o último tempo sabemos, e o último tempo é esse em que nós estamos vivendo. Olha as coisas que estão acontecendo ao redor da terra. Olha o que está acontecendo em Israel. Olha o que está acontecendo nos céus. As luas. E a Bíblia diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. E nós estamos presenciando essas coisas acontecendo. O grande e terrível dia do Senhor não é o dia do arrebatamento, não. É o dia para o mundo, é o dia de juízos. Porque o dia do arrebatamento é glorioso. É o dia de Cristo, que é para a igreja, que está em toda a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, que é o arrebatamento da igreja, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, que sendo necessário que estáis um pouco contristado com várias tentações. Um pouco contristados. E isto é claro, isto é verídico, isso é verdade. Muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor nos entristece. Porque quanto mais se aproxima aquele dia glorioso para a igreja de Cristo, mais alguns estão duvidosos, alguns não querem saber do Evangelho. Parentes, amigos, falamos do Evangelho e eles estão apáticos, distantes. Pasmem vocês, até no nosso meio, muitos têm jogado a toalha, e o conselho da palavra para nós é este: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Temos de ter ânimo, e ânimo não se compra no bar da esquina, nem no shopping. Ânimo se adquire lendo a palavra, meditando na palavra, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo belos hinos, testemunhando, cultuando. O nosso dever como crente, como cristãos, é cultuar, é bendizer ao Senhor, é render a Ele a glória. Olha o conselho do Salmo 134. Eis aqui todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos e bendizei ao Senhor. Não é só assistir os cultos, não. É participar, é bendizer. Esse é o nosso dever. É nos manifestar em honras, em ações de graça diante dele, nos cultos. Louvado o nome do Senhor. Olha o que nos diz aqui.
O apóstolo Paulo mesmo disse, em Romanos 8 e 18. Vamos ver o que ele disse? 8 e 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é esta? O novo corpo que iremos receber. Vale a pena, meu querido irmão, minha querida irmã, continuarmos firmes na presença de Deus. Um dia fraco, um dia forte, mas na presença dEle. Porque os fracos e os fortes são dEle. Louvado o nome do Senhor. Olha o que ele disse: eu tenho por mim que as aflições do tempo presente, e nós estamos no tempo presente, as aflições nos cercam. Cabe a nós termos o discernimento para não sermos enganados, porque os falsos profetas estão assim em nosso tempo, infelizmente. É cumprimento da palavra de Deus. Mas o nosso dever é permanecer de pé diante de Deus, vencendo as lutas, tendo discernimento, para não sermos enganados. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo, antes de ir para a glória, ele estava um pouco preocupado, é o que eu penso. Porque ele chegou a dizer lá no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 4, ele disse: não se turbem o vosso coração. Lá no livro de João, capítulo 14, ele também disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Mas lá no livro de Mateus, capítulo 24, ele disse, eu quero ler para vocês, Mateus, capítulo 24, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha o que ele disse, 24 e 4. E respondendo Jesus disse: acautelai-vos, é para termos cautela, para não sermos enganados. Porque ele disse, para que ninguém vos engane, porque ele sabia que o engano iria crescer, e crescer muito. Olha o que estamos vendo aí, no nosso tempo. Eu não vou falar porque senão o vídeo fica muito longo, mas nós estamos vendo no nosso tempo que está acontecendo muitas pessoas enganadas, com falsos ensinos, com dogmas, com o evangelho da prosperidade e muitas outras coisas que infelizmente estão no nosso tempo. Satanás está enganando muito em larga escala. Eu não estou generalizando, mas isso está acontecendo. Olha o que o precioso servo de Deus disse no 7. Eu vou ler o 6 primeiro. Em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa que, sendo necessário que estejam um pouco contristados com várias tentações. Isso passa na nossa vida, na vida de todos os servos de Deus. Mas o 7 diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e em honra, e em glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da nossa fé, de todos aqueles que estão se esforçando para permanecer de pé diante de Deus, em meio a uma geração mais perversa. No momento do arrebatamento, não seremos confundidos, porque esta é a vontade inteira de Deus, que nos esforcemos para permanecer de pé diante da sua presença em meio a uma sociedade mais corrompida.
Olha o que diz a nós a palavra de Deus. Se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo aparecer nas nuvens, nós, crentes, servos e servas de Deus, aqueles que se esforçaram para permanecer de pé, se apresentarão, se manifestarão para Ele em um corpo glorificado. Quem fará isso em nós? O Espírito Santo. Porque Jesus Cristo mesmo disse, meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Através do seu Espírito Santo, Ele está sobre a sua igreja em toda a terra, sobre os crentes que procuram agradar a Deus. Ele está sobre esses em toda a terra trabalhando. E é Ele que vai nos arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que o Senhor Jesus Cristo sair dos céus, o Espírito Santo levará a sua noiva para Ele. E a noiva de Jesus Cristo, uma plebeia, ela foi comprada de todas as nações, tribos, povos e línguas. E a Bíblia diz que ela é morena, porém agradável. Morena por quê? Porque o sol castigante está sobre ela diariamente. E quando se fala na cor morena, está falando que a igreja de Cristo é contida de brancos, morenos, negros, amarelos, pessoas de todas as nações, tribos e línguas que Jesus Cristo comprou através do seu sangue na cruz do Calvário. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.